Saudações a todos, meu nome é Heitor Del Ciel e esse é o segundo vídeo sobre a moral aristotélica. No primeiro vídeo eu expliquei um pouco sobre a questão do Anaxágoras, como Sócrates contempla essa visão de que tudo na realidade então foi feito visando uma finalidade e visando da melhor forma possível. Então todo ato que nós fazemos na realidade, dentro da natureza, ele visa uma finalidade e visa isso sempre da melhor forma, visando o melhor possível. O bem último, o belo em si, como no caso o primeiro motor imóvel, por exemplo, do Aristóteles. O que eu queria comentar justamente nesse segundo vídeo é como Aristóteles vai fazer para encaixar isso na experiência singular, porque esse de fato é o grande problema que Aristóteles tinha com o platonismo, porque se você pegar os diálogos platônicos, o Platão ele sempre estava ali, o Sócrates no caso, na maioria das vezes, estava ali dialogando e sempre na hora de explicar algo, de tentar aplicar um conceito, ele subia para uma camada mitológica. O próprio mito da caverna era a forma que o Platão justamente usou para explicar o que aconteceu com a vida de Sócrates, qual foi a tensão que definiu ali todo aquele conflito entre Sócrates e a sociedade grega naquela época e fez com que Sócrates no final fosse condenado. E Aristóteles vê que existia um problema aí porque ele queria entender, porque quando Platão falava sobre a questão da mitologia, sobre a questão das essências e do que ele chamava de eidos, e das ideias, então a beleza, o amor, o Aristóteles vê que isso era algo que vinha de fora, isso era algo, então, era um processo dedutivo. Então Platão pegava a ideia da essência do amor e baseado naquele ele tentava então contemplar as coisas e entender a ação humana, E ele mesmo dizia, Platão, que a ação humana sempre tinha que visar essas essências, visar sempre estar em harmonia com essas essências. E aí o Aristóteles falava, poxa, mas como é que eu encaixo isso no indivíduo? Era isso que incomodava Aristóteles. Ele falava, tá, mas como é que eu pego esse belo, essa última finalidade e encaixo na minha experiência? Na experiência do cara ali que, sei lá, está trabalhando no dia a dia, tem a rotina dele, a família dele, como é que eu subo como é que eu desço, aliás, lá de cima para chegar nesse cara, E você vê que a gente já vê essa diferença metodológica dos dois, Platão era muito mais dedutivo e Aristóteles era mais indutivo. É claro que é errado você achar que Aristóteles negava o platonismo. Aristóteles também era platônico, mas justamente o principal papel de Aristóteles foi de encaixar no edifício platônico essa parte mais indutiva, que depois, inclusive, que é o que possibilitou o método científico, inclusive. E aí Aristóteles, tentando esmiuçar esse problema, ele justamente chega nessa ideia das finalidades. E essa ideia das finalidades é bem interessante, porque se você pegar, por exemplo, o Kant, o Kant ele foi um filósofo moderno que atacou essa questão da moral, e um dos grandes pontos do Kant, que é muito citado em vídeos sobre o Kant, em livros sobre o Kant, é a questão do imperativo categórico. E aí basicamente o que Kant diz, que o imperativo categórico é a forma correta de se agir moralmente. O que é o imperativo categórico? Ele tem uma definição inicial, mas depois ele vai melhorando essa definição, e meio que a definição final dele é você agir compreendendo que as outras pessoas são fins nelas mesmas, ou seja, você agir entendendo que cada pessoa tem a sua própria finalidade, tem a sua própria ambição, seu próprio desejo, seus próprios sonhos, então é você agir sempre entendendo que cada pessoa tem a sua própria finalidade. E é interessante isso porque você vê que, tanto se você pegar, por exemplo, a questão da existência do eu, que foi abordada por Agostinho e depois pegar o Descartes, você vê que houve um recuo no Descartes. Se perdeu muita coisa, muita coisa que era muito valiosa do Santo Agostinho nessa hora de você tentar se refletir sobre a existência do eu. E eu tenho a impressão que a mesma coisa acontece com o Kant. Quando você pega essa teoria do Kant em relação ao Aristóteles, você vê que também teve um recuo. Você vê que existe todo aí um universo da ideia de valores, de virtudes que Kant acaba não tocando. Então houve um recuo em relação ao Aristóteles, até mesmo porque essa questão da finalidade, que seria um dos grandes pontos do Kant, isso na verdade é meio que uma nota de rodapé para o Aristóteles. O Aristóteles ele tinha essa compreensão de que para Aristóteles o que era natural? Era algo que já tinha uma finalidade própria dentro da natureza, porque ele percebia que a natureza ela tinha um equilíbrio, era como um organismo vivo que tinha um equilíbrio. Então ele via a questão das estações, os ciclos da chuva, e ele via que as coisas dentro da natureza tinham uma finalidade própria.
E justamente algo que não é natural, por exemplo, se eu pegar essa câmera, por exemplo, essa câmera foi construída por homens para filmar, né? Então, ou seja, a finalidade dessa câmera, ela foi posta no caso, por um homem, né? Então, ela não tem uma finalidade que está dentro desse ciclo da natureza. Então, para Aristóteles, o que não tinha já uma finalidade dentro do ciclo da natureza, algo que foi, vamos dizer assim, que teve a sua finalidade, ela é terceirizada, ela foi produzida por alguém, então não é algo natural. Inclusive até é muito interessante porque Aristóteles dizia que a própria arte, a construção, né, por exemplo, dessa câmera, ela é uma tentativa do homem de imitar a natureza, né? Para Aristóteles a arte é a mimesis, né? Então o homem, ele vê essa potência que a natureza tem, essa capacidade geradora, e o homem tenta imitar a natureza. E você percebe, por exemplo, na própria música, né, que as harmonias musicais, né, são inicialmente, né, quando foram descobertas pelos pitagóricos, elas não são nada mais, nada menos do que a compreensão de como as harmonias se comportam na natureza, né? Porque existe tudo ali um entendimento da própria natureza da harmonia na questão pitagórica, né? Então, na verdade, essa ideia de que a arte é totalmente relativa não é verdade, né? A arte, ela começa com a compreensão de como, por exemplo, as notas musicais se comportam na realidade. Então, você compreende, olha só, as notas, elas têm intervalos determinados, elas têm oitavas, né? E isso é interessante, esse encaixe perfeito que isso tem com a própria questão do Aristóteles. E agora avançando mais um pouco, né, para a gente terminar essa questão, esses dois vídeos que eu quis fazer rápido sobre a questão do Aristóteles, é de que aí como é que Aristóteles vai se lidar com a questão do indivíduo, né? Como eu havia comentado, que ele via que no Platão era tudo muito da essência, ele queria ir para o indivíduo. O ponto final do Aristóteles vai ser justamente afirmar que viver moralmente, né, viver eticamente, ou ser uma pessoa virtuosa, é sempre visar a sua finalidade, né, visar a sua ambição pessoal, sua individualidade, estando em harmonia com a razão da alma humana. E o que é estar em harmonia com a razão da alma humana é justamente sempre visar isso, visando o melhor, da melhor maneira possível e visando o mais belo possível. Então você vê novamente como isso é bem compatível com a própria ideia que eu falei, até eu falei no vídeo anterior também, né, sobre a questão do cristianismo, né? Então, da mesma forma que o que a gente aprende, por exemplo, na questão do cristianismo, na questão da moral, nós fazemos as coisas visando sempre a imagem de Deus, a imagem de Jesus Cristo, então visando as coisas da forma mais digna possível, da melhor forma possível. E é interessante isso porque, então, você vê que para Aristóteles a finalidade, ela é o fenômeno do indivíduo. Então, justamente, qual é a grande sacada de Aristóteles? Ele fala que não é que a moral é você ter uma vida doutrinal, você fazer tudo de um jeito certinho e se fechar numa bolha, uma bolha ética toda certinha. Não, a ideia é você encaixar a sua finalidade dentro da razão da alma humana, dentro da dignidade humana. Então, você conseguir buscar sua individualidade, encaixar sua individualidade, visando sempre isso da melhor forma possível. Então, por exemplo, o Nando Moura, dando aula de música, ele faz isso sempre visando isso da melhor forma possível, sempre visando se aproximar da dignidade de Jesus Cristo, de Deus, da melhor forma possível. Então é muito interessante porque o aspecto singular ele é fundamental para a moral aristotélica, até porque Aristóteles percebia, esse é o ponto final da filosofia de Aristóteles, que na verdade é um problema, ele percebia que a realidade é uma tensão entre o singular e o geral, né? Ela é uma tensão entre o ser e o conhecer. Então ele percebe que na moral não dá para você só ficar no conhecer, não dá para você ficar só no geral, no que você extrai da realidade. A parte singular, a ambição singular, ela é fundamental para você entender a questão moral, até porque todas as situações morais são situações singulares, né? Toda a realidade é singular, todo acontecimento é singular. Então não dá para você criar uma regrinha aí que vai definir tudo, né? Esse é um problema da moral, que também é destacado pelo próprio Tomás de Aquino, né? Que a regra moral é geral, só que toda situação moral é singular. E o interessante disso é que, então você, por exemplo, e Aristóteles fazia essa divisão, né? Você tinha as virtudes intelectuais e você tinha as virtudes morais. Então, por exemplo, para Aristóteles, um cara que, por exemplo, o Karl Marx, é um exemplo interessante. Para Aristóteles, o Karl Marx, eticamente, era um bosta. E por que ele era um bosta? Porque ele era um cara que, a gente sabe, né, pelos relatos, né, que maltratava os filhos, né, tinha aquele filho bastardo que ele tratava o cara como lixo, né? Outro exemplo também interessante é o Rousseau, né, que descartou o próprio filho. Então, por exemplo, para Aristóteles,
Jean-Jacques Rousseau foi um lixo moralmente. Aí você fala, poxa, então, mas o Jean-Jacques Rousseau, aí lógico, a gente pode também criticar as contribuições dele, mas independentemente disso, o cara estudou pra caramba, teve todas as contribuições dele, das teorias políticas dele, então, só que aí justamente que entra a questão de Aristóteles. Que Aristóteles dizia que a moral era justamente tudo. O Rousseau ele visou essa vida intelectual dele sem visar de forma mais bela e da melhor forma possível, da forma mais digna possível. Então ele não fez isso alinhado à razão da alma humana. Ele não fez isso visando o melhor possível e visando o bem, porque é da natureza das coisas fazer as coisas novamente visando o melhor possível. Então, para Aristóteles, por exemplo, um lixeiro, um cara muito mais simples, um pedreiro, um cara que pode até não ter contribuições, né, que a sociedade reconheça tanto, se esse cara ter dignidade, ele vale muito mais do que moralmente do que um grande intelectual, por exemplo, como Rousseau, que descartou o próprio filho, porque a moral ela tem muito essa questão de você viver com dignidade e viver respeitando a dignidade, estando em harmonia com a razão da alma humana. Então são dois componentes fundamentais, né? A dignidade que é extraída desse mundo geral, né, visando a natureza das coisas, e ao mesmo tempo você também tem, é claro, que saber encaixar sua individualidade nisso. Então você também não cai numa visão totalmente travada, onde você tem regras para ser moral, não é isso. A ideia é justamente a sua individualidade tem muito valor na moral também, tanto quanto a questão da dignidade. Você precisa sempre exercer a sua individualidade visando tudo de forma digna, de forma respeitosa. Então, basicamente, esse é o grande edifício do Aristóteles. É claro, só como também um último ponto, uma coisa que as pessoas fazem às vezes uma certa confusão, que nessa questão das virtudes, Aristóteles dizia muito que a virtude está no justo meio. Né? O que ele queria dizer com isso? Né? Que era você viver de forma balanceada, né? Você nem ser uma pessoa muito intensa, mas também nem ser uma pessoa muito fria. Você saber sempre estar... Que é até uma coisa depois que a escola estoica também, filosófica, se inspirou muito. Essa ideia de que você não pode nem pender muito para o lado de um sentimento ou para outro sentimento. Você sempre tem que estar sabendo viver dentro de um equilíbrio. E é claro que essa divisão, as pessoas fazem uma certa confusão, porque, por exemplo, inclusive esse exemplo é muito comum, né? Você tem um cara que vai apostar uma corrida. É claro que esse cara que vai apostar a corrida, ele não vai buscar ficar no justo meio. Ele vai buscar dar o melhor dele porque ele quer vencer a corrida. No caso, o que Aristóteles quer dizer com essa questão da finalidade, né, da questão do equilíbrio do justo meio, é que ele vai visar essa finalidade, só que é em harmonia com a razão da alma humana. Então, o que isso significa? Que ele não vai, pôr laxante na água do adversário, ele não vai trapacear na corrida, entendeu? Essa é a ideia. É claro que na corrida em si ele vai dar o melhor dele e vai tentar vencer a corrida, porque isso, no caso, é uma virtude que a gente chama, entre aspas, intelectual, no caso, se você encaixar no sistema aristotélico. Então, como é algo que ele visa, na finalidade dele e é uma competição, então é claro que ele vai visar correr o mais rápido possível e fazer da melhor forma possível, certo? Então, nesse vídeo a gente encerra esse breve resumo aí que eu fiz da moral aristotélica. Um abraço, galera.